Glória a Deus. O nosso Deus é poderoso. Salve da Igreja de Cristo com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes em estar neste lugar? Porque eu estou muito feliz em estar na casa do Senhor, louvando o seu nome, engrandecendo a Ele, porque só Ele é digno da nossa adoração. Só Ele é digno de toda a glória. E nós somos criados para louvor e glória do teu santo nome. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas 17. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 19. Sou feliz por estar aqui mais uma vez em Caetité com os irmãos, adorando ao Senhor. Glória a Jesus. Louvo a Deus pela vida do pastor, de sua família, pela vida da nossa missionária Cristina, que esteve aqui trazendo palavra de Deus ao nosso coração. Bom demais. Amém? Vou pedir para que você se coloque de pé para fazer a leitura comigo. Amém? O título diz a cura de 10 leprosos. O 11 diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Jesus. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Ó Deus, a tua palavra é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ó Deus amado, e nessa noite eu me coloco na dependência do Senhor, para pregar, para expor as suas escrituras pelo poder do teu Espírito Santo. E eu creio, Pai amado, que surtirá, meu Deus, efeito nos nossos corações, porque a tua palavra sendo pregada, Senhor, é o Senhor falando conosco. Eu te peço, Deus, que o Senhor me use com fidelidade, meu Deus, a tua palavra, Senhor, para que a nossa vida seja edificada e o seu nome seja glorificado nessa noite. É o que nós oramos a ti, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Quem aqui já passou por ingratidão? Quem aqui já fez algo por alguém e, ainda que você não esperasse que ela agisse diferente, mas na oportunidade que ela teve de retribuir, ela fez totalmente diferente? Quem aqui não já passou por esse momento de ingratidão dentro da sua família? Pessoa que você tanto ajudou, foi aquela que, na sua necessidade, virou as costas para você. Eu acredito que muita gente já passou por ingratidão, seja no trabalho, seja em qualquer situação, e nós sabemos quanto a ingratidão é dolorosa. E aqui nós vamos ver uma narrativa bíblica falando sobre a gratidão, o inverso da ingratidão. Mas vamos ver também aqui alguém que foi ingrato, não diante de pessoas limitadas como a gente, mas diante do Senhor. Esse texto que nós lemos aqui, o versículo 11 e 12, ele está narrando qual é o contexto que essa palavra, que aconteceu esse fato. Aqui diz assim, olha: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e Galileia. E ao entrar na aldeia, saíram 10 leprosos. Jesus estava indo a Jerusalém.
Quando aqui está dizendo que Jesus estava indo no caminho a Jerusalém, aqui estava dizendo que Jesus estava indo ao caminho da cruz. Ele estava indo ao caminho da sua crucificação, onde ele morreria para salvar a muitos. E nesse caminho onde Jesus estava indo a Jerusalém, ele fez a vontade do seu Pai. Por onde ele passou, ele curou, ele salvou, ele estabeleceu o reino do seu Pai, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Só que em Samaria, os judeus eles não eram bem recebidos. A ponto que Jesus e seus discípulos e quem o seguiam, eles tinham que andar sempre às margens. Mas por vezes era necessário Jesus passar por algumas localidades. Se a gente for ver João 4, a gente olha que Jesus, que está escrito lá que Jesus, que foi necessário que ele passasse em Samaria. Não geograficamente, mas por um plano do Senhor sobre a vida daquela mulher samaritana. Então Jesus em sua graça, Jesus cumprindo a vontade do seu Pai, ele vai a caminho de Jerusalém e ele passa entre duas cidades que é Samaria e Galileia. Aqui o texto não diz em que ponto mesmo ele estava, se era mais para Samaria, se era mais para Galileia, mas ele entra em uma das aldeias, e ao entrar nessa aldeia, entram 10 leprosos, um pouco distante, e eles começam a gritar. Olha o versículo 13, eles ficaram bem de longe e gritaram: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Esse foi o clamor destes 10 homens. Eles viram Jesus, eles sabiam quem era Jesus, as suas palavras demonstravam que ele sabia verdadeiramente com quem ele estava falando. Ele chama de Jesus como pessoa, ele chama de Jesus como mestre, que sabia, entendia que ele era Deus, e ele clamava: compadece-te de nós. Talvez na tua tradução está escrito: tem misericórdia de nós. Eu sei quem tu és, eu sei que tu és Senhor, e eu sei que tu podes nos curar, eu sei que tu podes nos limpar dessa lepra. E eles clamaram dessa forma: compadece-te de nós. Aqui nós vimos 10 homens leprosos, e um clamor, e ao ouvir o clamor desses 10 homens, Jesus olhou para eles, Jesus atentou para eles. Só que vocês precisam entender uma coisa: esses homens não eram homens que para a sociedade eram comuns. Estes homens, eles eram leprosos. Eles eram considerados como alguém imundo, alguém que as pessoas olhavam com repulsa, alguém que a pessoa não queria que tivesse de seu lado de forma alguma. Porque quando começava a surgir a lepra, era necessário que a pessoa se apresentasse ao sacerdote, para que o sacerdote examinasse a sua pele, e ele iria ver, seria um tempo, ele orar por um período, 7 dias, ele ia olhar novamente se a ferida, se a lepra, ela estivesse se ampliando, ele via que de fato era lepra, e a lepra era considerado maldição, e aquela pessoa que estava com aquela lepra, ele era considerado maldito e impuro, a ponto que nós vimos aqui nessa narrativa bíblica, que eles não se aproximam, eles não se achegam perto de Jesus, eles pouco de longe, eles gritam. Quando você precisa gritar é porque você não está perto, você está distante. Se eu quero falar com o pastor, eu falo: pastor. Mas se eu quero falar com o presbítero Luiz, eu falo: presbítero Luiz, porque ele está distante. Olha o distanciamento que ele estava de Jesus. E quando o homem era leproso, se ele fosse chegar um pouco perto de alguém, ele ia ter que dizer que ele era imundo. Imundo, como se ele dissesse: o imundo está se aproximando. Ele tinha um título sobre ele tinha uma maldição sobre ele era considerado como maldito, ele tinha essa enfermidade sobre ele, que a enfermidade que ele tinha, lhe afastava da comunidade. Ou seja, leprosos não poderiam viver em família. Leprosos, eles não poderiam se relacionar. Os leprosos, eles não poderiam nem trabalhar, porque eles eram imundos. E ao serem considerados imundos, eles eram retirados do arraial, e eles teriam que viver às margens.
distantes. E imagine alguém que vive assim. Ser rejeitado é horrível. Quando a gente sente que alguém nos rejeita, é triste. Imagine saber que toda a sociedade nos rejeitava, os rejeitava. Que eles não poderiam estar próximo de ninguém. Eu nem sei como era o coração desses homens, mas eu acho que dá para imaginar. Por causa da sua imundície, por causa da sua lepra. E ao ver Jesus, eles encontraram esperança que Jesus poderia mudar a sua situação. E Jesus olhando, ouvindo aquele clamor, Jesus olha para aqueles homens. E aqui nós estamos manifestando a misericórdia de Cristo. Jesus olha para ele com aquele olhar de Cristo mesmo. E dá apenas uma ordem. Vejam comigo o versículo 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos... O que é que ele disse? Ide e mostrai-vos aos... Jesus deu apenas essa ordem. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, no caminho, eles foram purificados. Aconteceu dessa forma. Aparecem diante de Jesus, distante, clamam. Jesus dá apenas uma ordem. Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Por que Jesus deu essa ordem? Quando alguém era curado da lepra, ele teria que se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote examinasse a sua pele, missionária Cristina. E ele vendo que de fato aquela ferida, aquela doença, aquela enfermidade, ela tinha desaparecido, ela tinha secado, ele daria uma declaração que ele estava curado. Segurou essa informação? Ele receberia uma declaração que ele estava curado, que ele deixaria de ser impuro e que ele estava limpo. Então Jesus deu essa ordem, só que aqueles homens ainda estavam leprosos. Aqueles homens estavam doentes, mas Jesus disse a eles que já eram para se apresentar ao sacerdote como se limpos já estivessem. Não fazia sentido um leproso ir para o sacerdote, estando ainda sujo, estando ainda impuro, porque o sacerdote ia dizer: você é imundo, você é impuro. Mas esses homens, esses 10 homens, eles ouviram que Jesus tinha mandado. Eles foram diante de um Jesus que é mestre. Clamaram a ele por misericórdia. E ao chegarem diante desse Jesus, eles recebem uma ordem. Eles creram que seriam curados. Mas eles creram, irmãos, que eles foram fazer exatamente o que Jesus mandou. Aqui no texto não existe nenhum questionamento. Não tem nenhum deles dizendo: mas como é que ele manda nos apresentar aos sacerdotes se nós ainda estamos impuros? Não tem nenhuma murmuração. Não tem nenhum questionamento. Apenas obedecem o que Jesus falou: ide e apresentem-se ao sacerdote. E assim eles foram. Enquanto eles caminhavam, enquanto eles iam em direção ao templo para se apresentar ao sacerdote, aquela lepra começou a sumir do seu corpo, a enfermidade começou a desaparecer deles, o que era maldição já não era mais maldição, a impureza já não era mais impureza, eles estavam ficando limpos, enquanto caminhavam para o templo. Só que desses 10 homens, pastor Durval, que foram para o templo se apresentar ao sacerdote, conforme a ordem de Jesus, quando um destes homens percebeu que estava limpo, ele não se conteve. Ele ficou atônito em si. Isso aqui não está escrito não, eu vou conjecturar não, mas é só você entender. Ele olha para a sua pele que estava suja, e agora vê que está limpa. Imagine o coração desse homem. E ele se alegra. E ele não se contém. Ele não consegue mais ir para onde ele estava indo.
Ele não consegue caminhar para o mesmo caminho, seguir o mesmo destino. Quando ele constata que estava limpo, ele volta imediatamente para Jesus. Leia comigo o versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Saber quem é este homem vai dizer muita coisa, nós vamos entender melhor. Diante de 10 que foram curados, apenas um voltou para agradecer. E ele voltou com um coração muito grato. Ele mudou o caminho que estava fazendo, voltou-se para Jesus. E de que forma ele voltou? Ele voltou assim desanimado? Ele voltou cabisbaixo? Não. Ele voltou dando glória a Deus. Você sabe como é voltar dando glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Talvez alguém olhava para ele na rua, ele, glória a Deus. Ele voltou dando glória a Deus. E não era um glória a Deus simples, não. Glória a Deus. Era glória a Deus em alta voz. Era um glória a Deus com muito ânimo. Era um glória a Deus com muita alegria. Aleluia. E ele chega, volta glorificando, vai até Jesus. E ele está fazendo isso em alta voz. E quando ele chega-se diante de Jesus, ele se prostra, com o rosto em terra, diante dos pés do nosso mestre, agradecendo-lhe, com o coração muito grato. Ele entendeu o que Jesus fez por ele, ele sabia o que é que ele tinha, ele sabia o que estava sobre ele, ele sabia o título que ele carregava. Ele era imundo, ele era desprezível, ele era um servo inútil, ele era uma lástima. Ele sabia a sua condição, e ao saber a sua condição, ele, quando viu que a sua vida estava sendo transformada, ou melhor, que tinha sido transformada, ele não conseguiu ir para outro lugar, a não ser aos pés de Jesus. Ele não conseguiu fazer outra coisa, a não ser se prostrar diante de Jesus. Ele não conseguiu mais dizer outra coisa, a não ser glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Quando temos o encontro com Jesus, sabendo quem Ele é e sabendo quem nós somos, a nossa vida é transformada de uma maneira que não conseguimos seguir o mesmo rumo que seguíamos. Quem encontra-se com Jesus, com certeza, ele vai voltar-se para Ele. Quem se encontra com Jesus não vai seguir o rumo que estava indo, porque ele é levado por uma ação do Espírito Santo, a pessoa de Jesus Cristo, e não é para cima, é aos pés, é sabendo que mesmo assim ele se continua um servo inútil, frágil, pecador, falho, que depende de alguém maior sobre ele. Glória a Jesus. Aqui foi a situação desse homem. Olha como ele chegou diante de Jesus. Aleluia. E quando ele se prostrou e agradeceu, Jesus perguntou: não eram 10? Hein, Fabiana? Não eram 10 leprosos? E onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus? Somente esse estrangeiro? Eu pergunto a vocês, vocês acham que Jesus não sabia onde estavam aqueles 9 leprosos? Você acha que o Senhor, que já foi citado aqui por Jaine, que é soberano, que é onisciente, que é onipresente, não sabe onde estão aqueles homens? Vocês sabem onde é que estavam aqueles homens? Onde é que eles estavam? Vocês prestarem atenção no texto, bem claro, você vai saber. Para onde foi que Jesus mandou eles irem? Para onde?
ir ao templo se mostrarem ao sacerdote. E Jesus indaga como se aparentemente não soubesse. Onde, não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Olha, no versículo 16, na parte final, diz, e este era samaritano. Lucas, ele enfatiza aqui em dizer qual era de que povo ele pertencia, de onde ele era. E Jesus, ao perguntar, ele disse, não houve porventura quem voltasse, a não ser este estrangeiro. Este homem era samaritano. E os outros 9 eram judeus. Qual é a diferença? Os judeus, eles achavam que na observância da lei, eles eram dignos da salvação. Eles eram dignos do favor de Deus. Olha, se eu obedeço os 10 mandamentos, se eu observo a lei, então eu estou apto para ser salvo. Então Deus vai me salvar. É como se Deus estivesse recompensando a sua obediência. É como se Deus estivesse aprovando e, olha, então se você fez isso, você vai ser digno de ser salvo. Para os judeus, eles tinham estabelecido um próprio padrão de justiça, a ponto deles não conseguirem se submeter à justiça de Deus. Se você vê em Romanos 10, do versículo 1 ao 4, o apóstolo Paulo ele diz assim, a minha oração é esta, para que Deus faça alguma coisa no coração desses judeus, porque eles criaram um padrão para si de justiça, e eles não se submetem à justiça de Deus. Eles acham que é pelas suas obras que serão salvos. Eles acham que é observando os mandamentos que eles serão salvos. Não é por graça. Pelo contrário, eles acham que cada obra que eles faziam, eles adquiriam um crédito diante de Deus. Eles tinham um mérito diante de Deus. A ponto de quando as bênçãos chegavam sobre a sua vida, a ponto de quando eles eram abençoados, eles creditavam isso a quem? As suas próprias obras. Se Deus abençoasse a sua lavoura, mas eu sou uma pessoa dizimista. Se Deus fizesse multiplicar o seu gado, mas eu sou uma pessoa também que fiz bem a outros. Se Deus abençoasse de alguma forma qualquer outra área, mas eu não tomo o santo nome do Senhor em vão. Ah, mas eu fiz tal coisa. Ou seja, ele atribuía as dádivas de Deus sempre as suas obras. Ou seja, eles achavam que o que Deus fizesse por eles era por seus próprios méritos. A ponto de, quando eles foram curados por Jesus, eles perceberam que eles foram curados. Eles não voltaram para agradecer. Por quê? Porque eu criei. Jesus só disse que era para eu me apresentar aos sacerdotes. Se eu fui, eu criei. Então, se eu depositei a minha fé, Deus tem que me honrar. Você já ouviu alguém falando dessa forma? Se eu acreditei, se eu orei, se eu busquei, se eu paguei o preço, então Deus tem que fazer. Quem acha que Deus tem que fazer alguma coisa, nunca terá o coração grato diante de Deus. Porque você atribui as suas vitórias, você atribui as bênçãos que você recebe ao seu braço forte. Você atribui o seu estar bem, porque você se acha uma pessoa boa. E você nunca vai conseguir glorificar a Deus como Ele merece ser glorificado. Enquanto você acha que é por causa dos seus méritos, é porque você é alguém bom, é porque você é alguém que sempre quis o bem, que nunca quer o mal de ninguém, que vive a sua vida tranquila e que sempre quer viver o bem, e por isso você acha que merece alguma coisa de Deus, então é você que está em posição de vantagem. Então é Deus que, por causa do seu padrão que você é, que tem que fazer algo na sua vida. E isso lhe impede de ser grato. Isso lhe impede de vir para a igreja glorificando. Isso lhe impede de você chegar num culto desse e adorar, levantar a mão e glorificar e dar um glória mais alto e se prostrar e se derramar. Por quê?
Deus apenas honrou minha fé. Deus apenas me abençoou se eu criei. Mas esse homem que voltou para agradecer, ele era samaritano. Ele sabia, porque desde muitos anos ele já era considerado como povo imundo. Antes mesmo de ser leproso, o samaritano era um povo rejeitado, porque era uma mistura de judeu com outros povos. Então ele era um povo separado. Então ele já vivia essa rejeição dos judeus há muito tempo. Então eles já sabiam que nada mereciam. Eles já sabiam que eles eram um povo de escanteio mesmo, um povo impuro. Porque eles não tinham sangue puro de judeu. Ele já conhecia a sua condição. E além disso, ele além de ser um samaritano, ele era leproso. E o samaritano, ele não confiava no seu mérito, porque ele conhecia que ele não tinha mérito algum. Então ele tinha um coração mais propício a dar glória a Deus pelas coisas que ele recebia. Diferente dos judeus, eles não tinham uma fé como um objeto, a fé era o objeto para receber algo de Deus. É a minha fé que Deus está me abençoando. É por causa da minha fé que Deus fez. É por causa da minha fé que Deus abriu, não. Ele, conscientemente, ele conseguia entender que a fé era um mero instrumento para receber a graça de um Deus grandioso. Então ele não via força na sua fé, ele não via razão na sua fé para Deus fazer. Pelo contrário, ele apenas creu. Mas esse crer foi um instrumento a ponto de reconhecer que foi uma produção da graça de Deus sobre ele. Ele sabia que ele não merecia ser curado. Ele sabia que ele não merecia ser alcançado por tão grande graça. E por isso, quando ele entendia a sua condição, é por isso que ele veio diante de Deus, com coração grato, alegre, e se prostrou diante dele. Quando alguém conhece a sua condição de pecador, por muitas vezes na Bíblia a gente vê o termo lepra associado a pecado, e se encaixa perfeitamente. A lepra da humanidade é o pecado, e toda a humanidade está manchada pelo pecado, a ponto do apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 3, ele diz: todos, ou seja, em toda a totalidade da humanidade foram afetadas em todos os graus pelo pecado. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos são pecadores. Aqui a gente pode ver esses 10 leprosos como esses pecadores que nós somos. E esses pecadores, mesmo sendo pecadores, existe algo chamado graça comum, e essa graça alcança a pessoas que são pecadoras, pessoas que infelizmente estão em rebeldia contra Deus. Ou você acha que o ímpio está crescendo, está tendo saúde, e você acha que é o quê? Por causa dele? É Deus que tem sido bom. Desculpa o termo, mesmo com quem não presta. Eu mesmo não presto. É Deus que é gracioso com um povo que não merece. E você sabia que essas pessoas até questionam: eu nem sirvo a Deus, mas eu também sou abençoado. Elas dizem isso. E acham que pelo fato de ser abençoado é grande coisa. Elas estão satisfeitas apenas em ter grandes coisas, em acumular bens, em acumular riquezas, em estar com a saúde boa. Algumas nem atribuem isso a Deus. É o seu braço forte. Mas mesmo sem elas entenderem, isso é a graça de Deus. Mas existem outros que, como nós dissemos aqui, esse Jesus que passou entre Samaria e Galileia, ele não passou por um acaso, ele passou por um propósito de Deus. Deus, antes da fundação do mundo, ele já tinha
preparado aquele encontro com aqueles 10 leprosos, porque havia um dentre aqueles 10, por quem Jesus estava no caminho, indo para a cruz. Deus, em sua soberania, já tinha marcado este encontro com aquele homem, para não somente curar a sua lepra física, mas também para salvar a sua alma. Enquanto alguns estavam felizes apenas por uma cura física e seguiram o caminho porque achavam que eram merecedores e foram ao sacerdote, existem outros, e aqui nesse exemplo existe um, que ele reconheceu a sua pecaminosidade, ele reconheceu que ele era pecador, ele reconheceu o seu estado diante de Deus, que nele não tinha mérito algum, que ele não merecia ser curado, que ele não merecia ser alcançado, que ele não merecia nem que Jesus tivesse olhado para ele e disse, vai e apresenta ao sacerdote. Ele sabia que ele merecia era condenação, o que ele merecia era viver daquele jeito pro resto da sua vida. Mas ele foi alcançado por uma graça que lhe alcançou de uma forma que ele não pôde resistir, a ponto de ele estar indo para um lugar e essa graça trouxe ele, virou de volta e levou ele a se prostrar diante dos pés de Jesus. Essa graça que envolveu de tal forma que mesmo que ele achasse que sendo obediente estava indo até o sacerdote, mas os fez voltar, glorificar e se prostrar diante de Jesus, reconhecendo o seu estado, reconhecendo qual era o seu caminho, reconhecendo como ele estava e sendo grato pelo que Deus fez na vida dele. Aleluia! Enquanto 9 foram a um templo físico, se apresentar um sacerdote, enquanto 9 estavam interessados apenas em um laudo, em uma constatação que estava limpa, eles queriam apenas um atestado. Este daqui, ele não estava preocupado com laudo, não estava preocupado com atestado, não estava preocupado em mostrar para a sociedade que ele não estava mais sujo, não estava mais preocupado na vida que ele tinha antes de ser leproso, da sua família, dos seus bens. Ele não estava preocupado em nada disso, ele estava ocupado em glorificar a Deus, em ser grato a Deus, em viver uma vida que louvasse a Deus, em se prostrar diante de Jesus. Você entende o que é isso? Enquanto alguns estão vivendo uma mera religiosidade, tem pessoas que entendem que estava indo a passos largos para o inferno, que estava indo a caminho de morte todos os dias, que estava condenado a viver eternamente no inferno, mas foram alcançados por uma maravilhosa graça, que os tiraram do caminho de morte e os levaram para a vida eterna, para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Enquanto tem alguns que estão tão preocupados, não, mas tem que ir ao sacerdote para que ele me examine. Eu tenho que seguir a lei diz que tem que ser dessa forma. Tem outro que diz assim, tenho condições de ir até lá, não dá para eu dar mais um passo à frente, porque o que este homem fez diante de mim, eu preciso ir lá e testemunhar o que ele fez, eu preciso ir lá e agradecer o que ele fez. Tem gente que está tão preso aos rituais, que não estão conseguindo mais adorar a Deus. Tem gente que já engessou a sua adoração, já engessou a sua forma de servir a Deus, não consegue adorar, não consegue glorificar, não consegue louvar, não consegue sentir a presença de Deus, não consegue servir, não consegue amar, não consegue perdoar, não consegue fazer nada. Por quê? Porque pelo menos eu estou fazendo algo certo. Ei, esse algo certo que você está fazendo, essa sua bondade humana não te traz mérito algum. Quebra esse negócio e se lança diante dele, prostrado, adorando, glorificando, porque ele te libertou do mal pior que poderia vir. Será que você entende o que Deus fez na sua vida? Desculpa, mas às vezes não parece. Porque às vezes você vem prestar o seu culto diante de Deus, não parece que você sabe para onde você estava indo. Parece que você está fazendo uma obrigação para Deus, estando sentado nessa cadeira. Parece que você está aqui só para dizer, Jesus, eu estou aqui mesmo, porque eu tenho que ir mesmo, porque se eu não for, alguém vai me ligar e dizer assim, você não foi hoje,
Porque se você não estiver aqui intercedendo, alguém vai dizer assim: você está na carne. Ei, você está tão olhando ao que as pessoas vão dizer, que você não vem com aquele coração aberto. Não, hoje eu vou adorar. Hoje eu estou disposto a glorificar. Hoje eu estou disposto a abrir minha boca lá, ainda que o louvor esteja devagar, eu vou cantar mais alto. Porque eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei para onde é que eu ia. E foi por causa desse Deus maravilhoso que eu estou aqui. Cuidado com a religiosidade. A religiosidade às vezes está nos matando. A gente está perdendo essa gratidão do nosso coração. Você não está aqui por estar, você não está aqui por uma obrigação. Você não tem que estar aqui arrastado. Você tem que estar aqui com seu coração grato por tudo que Deus fez por você. Aí algumas pessoas ouvindo isso dizem assim: mas como ser grato? Se eu estou vivendo um momento tão difícil na minha família. Se eu estou vivendo um momento tão difícil na minha saúde. Se minha casa está toda desmoronada. Eu te pergunto, você vai esperar Deus fazer alguma coisa para ser grato? Vai ter que Deus fazer mais coisas. Então sua gratidão vai ser movida só quando Ele fazer alguma coisa. Ah, só sou grato por isso. Ah, eu sou grato por isso. Foi como o Cris falou aqui, a missionária falou esses dias. Vai esperar a coisa acontecer para depois agradecer? Nós temos que celebrar por tudo que Ele já fez. Quando a enfermidade bater na sua porta, quando o desemprego bater na sua porta, quando tiver tudo travado, quando tiver tudo difícil, quando você não tiver razão nenhuma para dar glória a Deus, não olhe para o outro lado não. Feche o olho. Lembra a que caminho você estava indo. Mas lembra a mão que te conduziu ao teu Salvador, que te jogou aos pés da cruz, que alcançou o teu coração, que quebrou esse coração de pedra, esse coração perverso, esse coração sujo, esse coração imundo, e tornou você uma bênção. Quando você estiver naquele dia que você quer murmurar de tudo, murmura da casa, murmura do cachorro, murmura do carro, murmura do trabalho, murmura de tudo. Quando você estiver nesses dias, feche os seus olhos e lembra do leproso que você era. Deus lança no mar do esquecimento dos seus pecados. Não há nenhuma condenação. Ele já te justificou. Mas você precisa lembrar às vezes para valorizar o que Deus fez na sua vida. Lembre. Lembre o que Deus fez com você. Lembre que se você continuasse a viver aquela vida que você estava vivendo, onde é que você estava agora? Será que você estava nessa cadeirinha aí? Porque aqui é chamado pelo Salmo, acho que é 109... 113, lugar de príncipe, de princesa. Mas eu te chamo de príncipe, de princesa, não é como um coach, não. É porque Deus falou que Ele ergue do monturo do necessitado e faz assentar no lugar de príncipe e de princesa. E você é princesa e você é príncipe porque você é filho do Rei dos Reis. Mas você tem que entender que você ainda é esse príncipe, essa princesa, olhando para os versículos 9 e 10, do capítulo 17 de Lucas, que é depois de fazer tudo, ainda se considerar um servo inútil. Sabe o que é isso? Deus vai te olhar, por causa de Jesus, Ele te botou nesse lugar de princesa, de príncipe, mas você diante dele sempre tem que estar com o coração: Deus, eu estou um servo inútil, não há mérito nenhum em mim, eu não mereço estar nesse lugar. Nós temos que ser mais gratos. Você já agradeceu hoje por ter acordado vivo? Você agradeceu hoje pelo seu alimento? Ainda que não foi o que você queria comer hoje, mas você comeu alguma coisa? A gente não nota como nas pequenas coisas nós temos que ser grato. Agora é de conhecimento da igreja, toda uma situação recente que vivenciamos aqui na família do nosso irmão Camilo com Samuel, que teve aquele acidente. Cada dia a gente estava celebrando por coisas pequenas. Samuel piscou o olho aí. Não é tão normal, mas quando a gente não tem
condição nenhuma piscar o olho, é uma vitória. Samuel abraçou a mãe, ele me abraçou, a gente ouvia aqueles vídeos, eu se alegrava. Irmão, você é grato por esse abraço que você recebeu hoje em sua casa, de sua família, ou então até para esse irmão que lhe recebeu com sorriso na paz do Senhor. Mas aqui, Camilo está aqui para dizer, como ele era grato a Deus por cada evoluçãozinha. Amanda pode dizer, Adriana, sua mãe, André, todo mundo aqui que estava perto pode dizer que cada evoluçãozinha, como a gente glorificava, eu lá de Salvador mesmo, glória a Deus. Eu estava lá dando glória a Deus, pulando de casa, quando o Samuel estava dizendo, eu quero ir para o shopping, meu Deus. A gente tem que ser grato em cada coisinha. Comece a ser grato, irmão, pelas mínimas coisas, porque Deus fez na sua vida. Cada coisa que você tem é dom de Deus, é um presente, é uma dádiva. Celebre mais a Deus. Nós estamos mais murmurando do que celebrando. Troca a sua murmuração por adoração. Não seja como os 9, seja como este que voltou para agradecer. Não seja como os 9 que eram apenas religiosos, que apenas ocupavam o banco de uma cadeira de igreja, hoje nos dias atuais, que apenas conheciam a lei, mas que não celebravam, porque se achavam dignos daquilo. Reconheça o seu estado diante de Deus para que você possa celebrar mais. Para que você possa celebrar a cada vitória do seu irmão, a cada vitória da igreja. Tem gente aqui, quando a gente começa a falar aqui, o pastor falando, nós vamos aumentar isso aqui, nós vamos comprar o outro terreno. Alguns celebram, outros. Comece a celebrar as coisas do reino. Comece a se alegrar com essas coisas. Comece a se alegrar com vidas que estão chegando a este lugar. Comece a celebrar com almas que o Senhor está salvando aqui. Comece a ser grato a Deus por tudo que Deus já está fazendo e principalmente pelo que Ele já fez na nossa vida. Tenha esse coração grato diante de Deus. Aleluia. E olha o versículo 19, irmãos. Ao ver aquele homem chegar diante dele, glorificando, agradecendo, prostrado, depois de ter dialogado com esse homem, perguntaram onde estão os 9, que não voltaram para dar glória a Deus, porque verdadeiramente é assim. Quantas pessoas estão sendo ricamente abençoadas por Deus, e não voltam para glorificar a Deus, não conseguem reconhecer a Deus, mas se Ele abriu a sua visão para você glorificar a Deus, claro que você vai estar aqui glorificando e adorando a Ele. E Ele olha para este samaritano e diz, levanta-te, estava ali prostrado, e vai, a tua fé te salvou. Aqui demonstra que essa fé, todos 10 tiveram fé, mas os 9, eles só tiveram fé para receber algo, para serem abençoados. Inúmeras são as pessoas que lotam os bancos de igreja cheias de fé, são curadas e são abençoadas. Contam testemunho que alcancei isso, alcancei aquilo, mas o seu relacionamento com Deus é apenas até aí. Tem pessoas que até vêm à igreja, mas porque está um problema, ela vai até clamar, mas porque ela quer resolver esse problema. O do leproso era a cura, ele precisava de uma cura física, os 10 leprosos. Mas tem pessoas aqui que estão com pessoas na sua família enferma, e ele vem para a igreja porque ele quer ver o filho curado, porque ele quer ver o esposo liberto, porque ele quer ver a porta aberta, porque ele quer ver sua saúde restaurada, porque ele está precisando de algo. Porque teve uma confusão na casa dele que, misericórdia, então ele precisa de uma solução. Então ele vem, ele clama em alta voz. Ele clama, Deus tem misericórdia de mim. Quando a coisa aperta, todo mundo sabe clamar.
Até ateu, quando a coisa aperta, bota a mão na cabeça e diz: ai meu Deus. Mas você pode observar que o clamor ele é momentâneo, mas a adoração ela é eterna. Alguns só conseguem clamar porque querem receber, mas outros eles adoram e são gratos a Deus, e eles continuam fazendo isso diariamente. Sabe por quê? O clamor vai cessar, mas a adoração ela vai continuar. Aqui na terra a gente está adorando, e nós vamos continuar adorando a Ele. E lá nós veremos a Ele face a face como Ele é. Aleluia. Esse homem aqui não teve uma fé apenas para receber algo, mas a sua fé, a sua vida, demonstra que a sua fé foi muito além de uma cura física. Ele teve uma fé salvadora, que foi gerada pelo próprio Espírito Santo dentro do seu coração. Não levando apenas a ser curado, mas a ser curado da sua lepra física, da sua lepra espiritual. Ele estava liberto da condenação do pecado. Naquele momento, por Jesus, ele estava justificado dos seus pecados. Naquele momento, ele estava ali, confiando a sua vida ao seu substituto, que há pouco tempo iria ali numa cruz do Calvário, morrer pelos pecados dele, e ele ser declarado justo diante de um Deus santo e puro, não pelas suas obras, mas pelas obras de Jesus. Como não agradecer a ele? Alguns só querem as bênçãos, mas outros o dono da bênção, o Senhor da vida, o Senhor da salvação, o Filho de Deus que morreu em nosso lugar. Se coloque de pé.